Onde é que eu tô? Você já passou por aquele ritual caótico de embarque? Acordar cedo, correr para o aeroporto, passar por detectores de metais, abrir a mala, tirar o notebook, o cinto, o tênis? Tudo isso só para entrar num tubo de metal que vai te levar de um ponto ao outro do mapa. Mas por trás dessa rotina tem uma galera que vê o inacreditável todos os dias. Eles são os olhos treinados da segurança aeroportuária. E o que passa pelas mãos deles, muitas vezes, parece saído de um filme de comédia ou de terror. Hoje você vai descobrir as 20 coisas mais absurdas, hilárias e chocantes encontradas por agentes da TSA e outras autoridades em aeroportos pelo mundo. Vai ter lagosta viva, sim. Vai ter tigre em mala também. E sim, vai ter arma escondida dentro de um frango cru. Respira fundo e vamos embora. Número 20. A lagosta executiva. Boston, 2017, Aeroporto Logan. Um agente abre uma mala despachada, esperando roupas, talvez cosméticos, mas não. Dentro dela, uma lagosta gigante, viva, vermelha e prestes a beliscar. O crustáceo estava acomodado com elegância em um cooler com gelo, lacrado como quem vai de primeira classe. E o mais curioso, tudo legal. A TSA permite transportar lagostas, inclusive na bagagem de mão, desde que estejam bem embaladas. Uma prática comum na Nova Inglaterra, onde a lagosta é quase patrimônio cultural. Moral do dia, nem toda a mala estranha é suspeita. Às vezes, é só um jantar muito fresco indo visitar parentes. Número 19. O tigre camuflado. Aeroporto de Bangkok. Um raio-x revela algo estranho. Uma mala cheia de pelúcias, mas uma delas tem ossos e está respirando. Dentro, um filhote de tigre real sedado, escondido entre ursos de pelúcia. O destino final, Irã. O plano tráfico internacional de animais exóticos. Um mercado ilegal bilionário. Resultado, prisão imediata. O tigre foi resgatado e levado a um santuário. Uma lembrança cruel de que, para alguns animais raros, não passam de mercadoria. Número 18. O garoto na mala. Ceuta, Espanha. Escagem acusa algo estranho. Uma silhueta humana, pequena demais para ser um adulto. Agentes abrem a mala e encontram um menino de 8 anos escondido, suando, desidratado e assustado. O plano era levá-lo de forma ilegal ao encontro com o pai, que pagou contrabandistas para atravessarem a fronteira. Resultado, o menino foi salvo. O pai quase preso, e o mundo assistiu estarrecido ao retrato da dor humana e das decisões desesperadas que ela causa. Número 17. Dinheiro nos snacks. Nova Delhi. Um passageiro tenta passar pela segurança com sacos de amendoins e biscoitos aparentemente normais. Mas ao serem escaneados, os alimentos revelam recheios inusitados, rolos de dinheiro enrolados com fita isolante, escondidos dentro de cada item. Era uma tentativa de contrabando silencioso, literalmente dinheiro sujo. Mas as máquinas de raio-x e o faro dos agentes não falharam. Um lembrete. Criatividade ajuda, mas engenhosidade não supera tecnologia. Número 16. A carga inesperada em Dallas, Texas, 2020. Durante uma triagem rotineira, agentes da TSA abrem uma mala aparentemente comum, mas ao removerem as camadas de roupas, o choque, várias aves mortas embaladas em plástico, organizadas, como se fossem ingredientes congelados. O dono da mala alegou que se tratava de ração para gatos. Só que isso levantou ainda mais suspeitas, especialmente porque o passageiro havia acabado de chegar da China, país que, à época, estava no epicentro das preocupações com doenças zoonóticas, como a gripe aviária. A TSA não hesitou. As aves foram incineradas imediatamente por questões sanitárias. O passageiro interrogado
advertido e liberado sem os ingredientes felinos. Esse caso mostra como uma bagagem pode passar de inocente a potencialmente perigosa em segundos. Número 15. O gato passageiro acidental. EUA, aeroporto não especificado. Durante uma inspeção de rotina com máquina de raio-x, os agentes notam uma silhueta peculiar, peluda, encurvada, viva. Eles param o processo e abrem a mala com cautela. Lá dentro, um gato laranja, assustado, encolhido entre as roupas. O passageiro se mostra chocado. Diz que não fazia a ideia do gato estar ali. A história parecia suspeita, até que ao ligarem para o endereço do viajante, descobrem que o felino era do vizinho e tinha o hábito de se esconder em caixas e malas abertas. Resultado, o gato foi devolvido em segurança, sem traumas, e o passageiro aprendeu a verificar melhor sua bagagem antes de fechar o zíper. Um lembrete adorável de que às vezes as surpresas são acidentais e peludas. Número 14. A arma de choque em forma de batom. Aeroporto Bradley, 2021. Durante a triagem de segurança, os agentes encontram algo curioso na bolsa de uma mulher, um batom, que não era batom. Ao investigar mais de perto, eles percebem que o item era, na verdade, uma arma de choque disfarçada, acompanhada de munições calibre 38, escondidas em outro compartimento da bolsa. Armas de choque, por si só, são permitidas em bagagens de mão, desde que não estejam carregadas ou facilmente acionáveis. Mas quando você mistura uma arma disfarçada com munições de arma de fogo, o cenário muda de figura. A passageira alegou que não sabia das regras, mas ficou claro que a intenção era ocultar. O equipamento foi confiscado e o caso registrado, mas não houve prisão. Uma lembrança clara de que criatividade na camuflagem pode virar caso de polícia. Número 13. O canto que entregou. Nova York, 2021. Aeroporto JFK. Um homem parece nervoso, sua roupa volumosa quando passa pelo detector. Um som quase imperceptível chama a atenção. Pio, arrepiado, canto de pássaro. Os agentes investigam e descobrem 35 pássaros canouros vivos, escondidos dentro de bobs de cabelo costurados em sua roupa. O motivo? Competições ilegais de canto de pássaros que podem premiar o dono com até 10 mil PEN. O homem receberia $500 no ato e o restante na entrega. Moral da história: até o canto mais bonito pode ser cúmplice de um crime, mas às vezes ele também entrega tudo. Número 12. Balas no desodorante Atlantic City, 2021. Durante uma inspeção de rotina, um desodorante parece estranho. Ao abrir, os agentes encontram 6 balas de calibre pequeno escondidas no tubo, sem arma. Só as balas. A explicação? Nenhuma convincente. Talvez um contrabandista tentando burlar a exigência de declarar armas e munições. Talvez só burrice. De qualquer forma, passageiro retido. Número 11. Bomba no aeroporto. Em Chicago, a TSA recebeu uma denúncia anônima que um passageiro carregava uma bomba. Os agentes pararam todos os processos de embarcação para checar essa bomba. Ao investigar a bolsa, viram que na verdade era apenas uma réplica. Não existia bomba alguma. Até o pessoal do aeroporto sofre com trote. Número 10. A bengala com espada. Boston. Aeroporto Logan. Um senhor se aproxima do detector de metais com passos lentos e uma bengala discreta. Tudo parece normal, até que o alarme dispara. O objeto é escaneado e dentro da bengala uma surpresa, digna de um filme do 007. Uma espada embutida, fina, afiada, perfeitamente escondida no interior do bastão. O passageiro, surpreso, alega que comprou em uma feira de antiguidades e não fazia ideia do que havia dentro. A arma foi confiscada e ele, liberado, sem feridos, sem prisão,
mas com uma história inacreditável para contar. Moral: nem toda bengala é só apoio. Número 9, a gravidez recheada. Colômbia, Aeroporto Internacional. Uma mulher grávida se aproxima do controle de segurança. Tudo parece comum, até demais, mas os agentes experientes percebem algo estranho. A barriga é rígida e fria ao toque. Eles pedem para examiná-la mais de perto e confirmam. A barriga era falsa, feita de material sintético e recheada, com 2 quilos de cocaína pura, um parto que não terminou bem. A mulher foi presa e o caso ficou marcado como um exemplo extremo da criatividade dos traficantes e da atenção dos agentes. Número 8, os lagartos da mala, Austrália. Aeroporto de Perth, 2017. Um viajante japonês está tranquilo, passa pelo check-in, despacha sua mala, tudo certo. Mas, ao escanear a bagagem, os agentes detectam o movimento interno. Eles abrem a mala e encontram 13 lagartos bobtail vivos, nativos da região, todos presos em saquinhos de algodão. Eles são exóticos, dóceis e muito valiosos no mercado negro, cada um podendo ser vendido por até $. O homem foi multado em Burgess e os lagartos devolvidos à natureza. Um lembrete: nem tudo que é exótico é souvenir. Número 7, manteiga de amendoim, temperada Pittsburgh. Aeroporto Internacional. Um passageiro carrega um pote de manteiga de amendoim. Item comum, tranquilo. Mas durante a triagem, os agentes notam algo estranho na densidade do conteúdo. Abrindo o pote, eles descobrem 3 cartuchos de vaporizador recheados com maconha, cuidadosamente embalados e submersos na pasta. O passageiro afirma que é uso medicinal, mas preferiu esconder o material em vez de declará-lo. Erro fatal. Resultado: confisco e possível processo. Nem todo sanduíche é inocente. Número 6. Cobra à solta. New York, Nova Jersey, 2019. Uma fila normal. Pessoas tiram sapatos, um detector apita, mas quem primeiro percebe algo errado é uma criança que solta um grito. Tem uma cobra ali. Sim, uma cobra de 38 centímetros estava rastejando discretamente pela área de inspeção. Os agentes agem rápido. A cobra felizmente não era venenosa, mas ninguém assumiu a propriedade do animal. Resultado: cobra apreendida. Passageiros em pânico e mais uma história surreal no arquivo da TSA. Número 5. A cadeira de rodas com pó branco. Horn-to-Tafk, Nova York, 2022. Um homem chega ao aeroporto usando uma cadeira de rodas. Até aí, tudo normal. Mas os agentes notam algo estranho no movimento das rodas. Estão pesadas e o parece forçado. Um raio-x revela 12,5 kg de cocaína, escondidos nas rodas e na estrutura interna da cadeira, avaliada em quase $500 mil. A droga estava ali passando despercebida, ou quase. A lição é dura. Usar deficiências reais ou fingidas como escudo não garante impunidade e a vigilância é total. Número 4. A Operação das Tartarugas. Manila, Filipinas, 2019. Agentes encontram 2 malas abandonadas no saguão de desembarque ao abrirem o susto. 529 tartarugas vivas de diversas espécies, algumas ameaçadas de extinção, todas enroladas com fita adesiva, amontoadas sem espaço para respirar. Acredita-se que os contrabandistas vindos de Hong Kong abandonaram as malas ao perceberem o risco de detecção. O valor estimado dos animais ultrapassava 50 mil, um lembrete brutal da crueldade envolvida no tráfico de animais silvestres. Número 3. A peruca de ouro, Índia. 2022, um homem embarca com uma aparência chamativa, cabelo farto, volumoso, impecável. Demais até. O detector de metais dispara. Na verificação,
Os agentes descobrem que sob a peruca ele escondia ouro derretido e moldado em forma que encaixava perfeitamente no couro cabeludo. Cerca de 68 grá, avaliados em mais de 40 mil ouro, era contrabandeado para evitar impostos e taxas de importação. Resultado: peruca removida, ouro apreendido e um golpe de mestre frustrado. Número 2. Cocaína até na sola Mumbai, 2022. Uma mulher é parada para inspeção aleatória. Sua bagagem parece normal até os agentes perceberem que seus sapatos estão estranhamente pesados. Dentro, cocaína escondida na sola, costurada no forro e misturada em sabonetes. A mulher alega que foi paga para transportar presentes, mas a análise revela um esquema internacional de transporte de drogas, usando métodos cada vez mais criativos. No mundo do contrabando, a criatividade é infinita, mas a segurança cada vez mais esperta. Número 1. Arma no frango Crew Fort Lauderdale, Flórida, o ano 2022. A triagem parece normal até que uma mala atrai atenção. Um frango cru inteiro, sem motivo aparente, os agentes decidem inspecionar. E dentro do frango, escondida com plástico e muito cuidado, uma arma de fogo completa. Sim, alguém tentou contrabandear uma pistola dentro de um frango cru. A lógica. Talvez o nojo afastasse os agentes. Talvez fosse só desespero mesmo. O plano falhou, o frango foi descartado e o passageiro detido. A TSA vê de tudo e toca em tudo, mesmo no que ninguém quer tocar. Bônus: contrabando em colchão. Agora vamos mergulhar em uma história que, embora não esteja diretamente relacionada à segurança aeroportuária, oferece uma visão fascinante sobre métodos de contrabando não convencionais. O tráfico de pessoas continua sendo uma questão global séria, com os contrabandistas utilizando técnicas cada vez mais inventivas. Em 2019, agentes de controle de fronteira da Espanha interceptaram uma tentativa particularmente incomum de contrabandear indivíduos para a Europa. 2 homens foram encontrados escondidos dentro de um colchão, um método que claramente falhou em escapar à detecção. O colchão fazia parte de um esforço dos coiotes, indivíduos que lucram com o transporte ilegal de pessoas através das fronteiras. Embora esses homens não necessitassem de assistência médica, a escolha do local de esconderijo foi notavelmente impraticável. Esse caso ressalta até que ponto os traficantes estão dispostos a ir e destaca a vigilância necessária por parte da segurança de fronteira. Incidentes como esse levam as autoridades a permanecerem sempre atentas, pois a falta de segurança pode potencialmente permitir que situações perigosas ou atividades ilegais passem despercebidas. Desde lagostas viajando de cooler até frangos armados, passando por bengalas afiadas, barrigas falsas e cobras clandestinas. A segurança do aeroporto é muito mais do que revista e raio-x. É um desfile surreal da criatividade humana para o bem ou para o crime. E aí, qual dessas histórias te deixou mais perplexo? Comenta aqui embaixo, compartilha com aquele amigo que vive esquecendo o shampoo na mochila. E lembra, frango não é cofre, gato não é item de mão e batom. Tu definitivamente não deveria dar choque. Nos vemos no próximo embarque.